gente continua conversando sobre esse assunto. Tenho o prazer de receber hoje aqui o Dr. Marcos Zaleski, ele é psiquiatra, ele é diretor técnico do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Santa Catarina. Dr. Zaleski, muito bom dia. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, é uma satisfação estar participando com você nesse programa, que a gente tenha a oportunidade, inclusive, de assistir antes de sair de casa. Coisa boa, obrigada pela audiência. E qual é o alerta que a gente faz para quem nos acompanha, doutor Zaleski, principalmente no que diz respeito à questão do álcool? Qual é a diferença entre a pessoa que é dependente e a pessoa que está fazendo uso abusivo do álcool nesse momento? Existe uma diferença na classificação nos últimos anos em relação à questão da dependência de álcool. Então, hoje nós temos uma preocupação muito grande com aqueles indivíduos que não são exatamente dependentes, mas que bebem álcool em grande quantidade. Isso representa mais ou menos 25% daquelas pessoas que fazem consumo de álcool. 10% são dependentes, mas em torno de 25% são pessoas que levam uma vida normal, mas que abusam de álcool, especialmente nos finais de semana, ou seja, aquele indivíduo que compra várias latinhas de cerveja ou várias garrafas de outro tipo de bebida, especialmente vinho ou destilados, e acaba consumindo com uma rotina muito pouco saudável. Isso aumentou bastante durante a pandemia do coronavírus, em torno de 20% mais ou menos da população, principalmente entre os mais jovens, dos 18 aos 29 e dos 29 aos 40 anos de idade. O que o senhor percebeu no consultório? O que o senhor percebe no dia a dia no consultório? Olha, a gente teve um aumento muito grande, não só dos casos de aumento de consumidores de álcool, né, mas também como pessoas que entraram em depressão, no quadro de ansiedade e depressão, e tentaram fazer, entre aspas, esse tratamento com o aumento do consumo de álcool. O fato das pessoas terem ficado mais tempo em casa, isoladas, com menos atividade física, menos contato com os amigos, como foi visto na reportagem agora há pouco, fez com que elas buscassem mais o consumo de alimentos e o próprio consumo de álcool. De acordo com dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, em torno de 60% do consumo de álcool era feito nesses locais. Então, embora alguns jovens adolescentes tenham migrado mais para jogos de tela e tenham diminuído ou mantido o consumo de álcool, os adultos, jovens e adultos, eles começaram a aumentar o consumo de álcool bebendo em casa, sem a preocupação pelo custo menor, porque daí a bebida é comprada em supermercados, ou seja, fica mais barato o consumo, e sem a preocupação de ter que dirigir depois. Isso fez com que houvesse um aumento no consumo de álcool, inclusive com aquelas famosas festinhas virtuais, né, que principalmente durante o ano passado, em que as pessoas se reuniam em situações de grupo, cada um nas suas casas, e bebiam de forma abusiva. Então, os bebedores abusivos realmente é uma coisa que nos preocupa muito, além do dependente de álcool. Mas, doutor Zaleski, qual é o alerta, então, para quem está nesse momento nos acompanhando? Quando é que uma esposa, por exemplo, que está acompanhando o marido nessa situação, ou ao contrário, o marido que está acompanhando uma esposa nessa situação, quando é que ele deve buscar ajuda, ele ou ela? Quer dizer, que o senhor foi falando, eu fui imaginando que famílias em casa agora podem estar nos acompanhando e pensando, estou vivendo isso aqui em casa. O que essa pessoa faz? O que o senhor diria? Olha, o álcool é uma droga extremamente perigosa, principalmente quando o indivíduo está ansioso, deprimido. A nossa recomendação sempre é a seguinte: se você está ansioso, deprimido ou com problemas, não beba, não faça uso de álcool. Não use álcool de forma rotineira, deixe o álcool como um consumo social eventual. Ou seja, se você pode ir a uma festa, ou pode fazer uma reunião em casa, ou pode ficar com a sua família consumindo um refrigerante, um suco, ou água, ótimo. Se houver o consumo de álcool, que seja de forma moderada. O consumo de álcool ele nunca deve ser feito em 4 doses ou mais para mulheres ou em 5 doses ou mais para homens, ou seja, 5 tacinhas de vinho, 5 latinhas de cerveja, e não deve ser sistematizado. A pessoa deve manter rotinas, alternando momentos em que há o álcool na presença na casa da família e outros momentos que você pode fazer um jantar, uma confraternização mais leve, ou usar o álcool de uma forma muito social, realmente, uma taça de vinho, uma latinha de cerveja, e alternar. Hoje em dia nós temos a chance de fazer o consumo de cerveja sem álcool. Então, a cerveja sem álcool é muito útil para que você diminua a pressão social do consumo com os amigos e possa também ter mais saúde, né? O álcool é uma droga extremamente danosa para a nossa saúde, embora socialmente aceita. Então, a gente não pode permitir o uso abusivo dessa substância, principalmente com esses últimos 2 anos em que ela acabou se tornando uma nova alternativa, assim como as redes virtuais, reuniões virtuais, trabalho virtual, o próprio álcool acabou entrando mais na casa das pessoas. Então, a gente tem que estar muito atento para isso e não sistematizar o uso, deixar para um momento que eu esteja confraternizando com os amigos de alegria e sem utilizar de forma abusiva. Existe serviço público de saúde para atender esse problema?
Olha, os recursos de saúde hoje, nós temos aí os centros de atenção psicossocial. O que são esses centros? Além dos postinhos de saúde, né, que os médicos estão cada vez mais capacitando o programa de saúde da família, estão entendendo mais a área de dependência química, os centros de atenção psicossocial são vários centros que têm cidades, com um determinado número de habitantes, em Florianópolis nós temos alguns deles, em que o governo federal contribui em parceria com os municípios e presta atenção à parte psicológica, a parte de ansiedade, depressão, problemas psiquiátricos e, inclusive, a parte de dependência química. Existe aqui em Florianópolis um centro de atenção psicossocial AD, álcool e drogas, para tratamento de dependentes químicos. Então, caso você tenha dificuldades nessa área, procure esse tipo de ajuda, é gratuito, você pode se inscrever, aguardar ser chamado, fazer uma avaliação. Existem avaliação psiquiátrica, avaliação psicológica, psicossocial, que vai ser muito interessante na prevenção e no tratamento do uso abusivo e da dependência de álcool e também de outras drogas. Para a gente fechar, eu tenho duas questões com o senhor ainda. Queria um balanço do trabalho lá no Hospital de Custódio, o senhor é diretor de lá, pandemia e o trabalho no hospital. Alguma referência importante que a gente possa aproveitar e registrar? Olha, na questão da pandemia, a nossa grande preocupação era o aumento da violência, né? Realmente a gente teve um aumento proporcional também da violência doméstica, né? Tem muitos casos de violência doméstica, também está um percentual mais ou menos 18% em relação ao também aumento do consumo de álcool, ou seja, uma coisa está ligada à outra. Então, nós temos observado um maior nível de violência doméstica e, logicamente, né, todos os cuidados do hospital para que não houvesse a contaminação. Felizmente, tivemos apenas acho que 2 casos apenas devido às medidas de isolamento que foram tomadas lá dentro, a restrição de visitas, etc. Mas, realmente, o que a gente observou mais durante a pandemia foi um aumento assustador nos casos de atendimento de pessoas que respondiam processos por violência doméstica, especialmente quando familiares, situações ligadas ao uso de álcool e drogas, ou seja, isso também aumentou na pandemia. E para fechar, queria dividir com o senhor uma imagem que na semana passada chamou muita atenção, viralizou no nosso portal de notícias, de um descontrole entre 2 motoristas no trânsito aqui na Beira-Mar. Está na tela. Olha aí, doutor Zaleski, o senhor me disse que tinha ouvido esse caso, mas acho que o senhor não tinha visto as imagens. Olha, gostaria que o senhor visse e tentasse explicar o que faz esse tipo de comportamento, o que provoca esse comportamento tão intolerante. Olha aí. Sim. Olha, o que nós temos observado realmente no consultório, inclusive uma colega nossa, psicóloga, relatava isso, né? As pessoas estão muito mais irritadas, muito mais agressivas, né? Após o período da pandemia. Então, isso é um fenômeno a nível nacional e mundial também. Olha só. Olha, é cena de extrema violência, realmente, né? Extrema violência. A gente tem observado isso, inclusive ontem mesmo, em jogos de futebol, né? Torcida invadindo o campo, com agressividade, assim, desproporcional, embora seja um fenômeno já mais antigo, mas isso aumentou bastante. Então, a gente tem observado muito a irritabilidade, a intolerância, a agressividade das pessoas, e o que provavelmente está relacionado ao fato, né, desse período todo das pessoas mais em casa, assim, com muita restrição de fazer, diminuição da atividade física, diminuição da atividade de lazer, de passeio, enfim, a pandemia realmente ela acabou restringindo esses fatores e as pessoas têm que colocar a agressividade para fora ou anular a agressividade fazendo ingesta abusiva de comida, de álcool ou de outras substâncias. E o alerta fica para que quem está acompanhando essa situação em casa procure ajuda, né? Converse bastante, acho que a gente precisa falar mais sobre o assunto, por isso, inclusive, a gente trouxe esse assunto aqui, trouxe esse bate-papo com o senhor. Doutor Zaleski, sempre um prazer conversar com o senhor. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, um ótimo dia, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado também, um ótimo dia a todos, obrigado pela participação. Obrigada, doutor Zaleski.